Diga, aviva-nos. Quem quer ser avivado aqui? Amém? Glória a Jesus. Queridos, Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2, nos diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra no meio dos anos. Pensando sobre o tema desta conferência, deste congresso, coloquei a pensar, queridos, sobre a história dos avivamentos, e são tantas os momentos em que Deus trouxe um novo alento, um novo fôlego de vida ao seu povo. Ao longo da história do cristianismo, nós temos muitos eventos que foram marcados por essa presença de Deus. E esse desejo do profeta Abacuque de um avivamento é um desejo que deve marcar a nossa geração, porque a nossa geração, talvez, posso até afirmar isso com segurança, seja a geração da igreja mais carente de uma renovação espiritual. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos essa geração chamada da geração pós-pandemia. Mas o maior problema dessa geração não é o coronavírus. O maior problema dessa geração, e agora está se falando aí da varíola do macaco. Mas o maior desafio para essa geração é sermos renovados na presença de Deus. E esse sentimento que vocês colocam aqui neste congresso, eu entendo que é um mover de Deus, já é um sopro do Espírito Santo, porque ninguém deseja ser avivado se não for já por uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. Se você está desejando ser avivado, é porque você já está começando a ser avivado. Já é o Espírito Santo soprando em você, já é o Espírito Santo mexendo com o seu coração, não é? E estarmos numa noite como essa, uma noite reunido com a presença de tantos jovens, eu quero que você pense um pouquinho os desafios que nós temos nessa sociedade, queridos. Nós somos uma sociedade em profunda crise em todos os sentidos. Crise social com pobreza, desigualdade, enfermidades, crise familiar com lares destruídos, com a presença de violência em casa, doméstica, com o divórcio e tantas tragédias que têm se abatido sobre as famílias. Crise política, porque nós vivemos tempo de grande convulsão política no nosso país, de corrupção, de instabilidade, mas crise moral também. Uma crise que tem afetado a sociedade, que tem a cada dia mais vivido distante dos ideais da moral estabelecida pela palavra de Deus. E quando nós estamos num cenário como esse, nós devemos, como Abacuque, desejar um avivamento, desejarmos sermos renovados pelo Espírito Santo. E em lugar de pensar sobre esses avivamentos que correram a história, poderíamos falar de muitos deles, como nasceram os avivamentos. Eu quero que você venha comigo até o livro de Neemias. E eu vou deixar aqui para vocês, nós estamos num congresso jovem, e é certo que muitos jovens aqui já devem ter lido a Bíblia completa,
mas é também provável que muitos nunca leram. E eu gostaria, eu vou ministrar essa noite como nasce um avivamento, as marcas de um avivamento, baseado no livro de Neemias, mas pelo tempo escasso que nós temos, talvez a história propriamente dita seja um pouco desconhecida de alguns. Então eu quero aqui que vocês assumam um compromisso comigo, com a presença dos pastores e a liderança da igreja, de no decorrer dessa semana, a partir da data de hoje, eu gostaria de perguntar quem assume aqui um compromisso diante de Deus, de ler os 13 capítulos do livro de Neemias. Levante a mão assim. São apenas 13 capítulos, 13 capítulos. Você vai ler isso aí em menos de meia hora. Se você for um pouquinho lento na leitura, você talvez demore 40 minutos. Para que você compreenda o que Deus fez na história do povo de Israel. O povo de Israel é o povo dos patriarcas, o povo da promessa. A nação de Israel não existia, queridos. Deus, através de Abraão, cria a nação de Israel do nada. Cria a nação de Israel do zero. Abraão era idoso, Sara era estéril. E o Senhor aparece para Abraão e diz para Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Quando Deus deu essa promessa a Abraão, Abraão não compreendeu como Deus faria isso. Até num dos episódios muito curiosos ali no livro de Gênesis, quando Deus estava falando dessa promessa para Abraão, Sara riu dessa situação. E Deus chama a atenção de Sara e ela nega ter rido. O Senhor falou: não, você riu. Mas esse povo, que é o povo dos patriarcas, o povo dos profetas, a nação que Deus entregou a palavra profética. Os profetas, os oráculos de Deus foram entregues à nação de Israel. A nação das alianças, das promessas. O povo do tabernáculo de Moisés. O povo que foi liberto do cativeiro ali no Egito, e que teve aquele triunfo extraordinário da travessia do deserto, vendo os milagres de Deus. O povo que viu o monte Sinai tremer, viu a presença de Deus no rosto de Moisés. O povo que viu o tabernáculo ser inaugurado. O povo que viu o templo ser construído. A arca da aliança. O povo que tinha a promessa de ser, portanto, o berço do Messias, o Redentor da humanidade. Esse povo, o povo de Deus, entra num dos piores declínios da sua história. E quem conhece um pouquinho da história de Israel, sabe que Israel foi uma nação, a maior parte do tempo, muito desobediente a Deus. A maior parte do tempo o povo viveu distante dos ideais que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas havia uma aliança, havia uma promessa de Deus para essa nação, para fazer dela uma bênção para todas as nações da terra. E a consequência dessa desobediência foi o cativeiro assírio, Reino do Norte. Quem conhece um pouquinho mais, sabe que Israel já estava dividido entre Reino do Norte com as 10 tribos, e Reino do Sul, ou Reino de Judá, com 2 tribos. E, portanto, o Reino do Norte já havia sido levado para o cativeiro. Olha a situação: o povo de Deus, o povo dos patriarcas, o povo da promessa, o povo que tinha a arca, que tinha as alianças, que tinha os profetas, agora levado para o cativeiro. E depois, na sequência, o Reino do Sul também foi levado ao cativeiro babilônico. Essa era a situação espiritual que Israel estava vivendo. E eu quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui um pouquinho da situação em que Israel se encontrava nesse momento. Capítulo 5 do profeta Jeremias,
que é um profeta da lamentação, profeta que chorava a situação do povo de Deus. Veja o que está no capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matarás, um lobo dos desertos os assolarás, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair das suas cidades, qualquer que sair delas, será despedaçado, porque a sua transgressão se multiplicou, e multiplicaram-se as suas perfídias. Veja o versículo de número 23, ainda do capítulo de número 5, do profeta Jeremias, diz assim: mas este povo é de coração rebelde, contumaz, rebelaram-se e foram-se. Era um povo desviado da presença de Deus. Esse povo que tinha recebido toda a presença de Deus, agora havia se desviado da presença do Senhor. Ainda o profeta Jeremias, capítulo de número 30, veja a descrição que o profeta faz, capítulo 5, verso 30, diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o povo. Porém, que farei quando essas coisas chegarem ao fim? Jeremias, portanto, aqui está olhando a situação da nação de Israel, olhando a situação do Reino do Sul, vendo toda essa destruição que está acontecendo. E Deus permite então que Israel seja levado, Judá seja levado ao cativeiro babilônico. Portanto, o reino do norte já havia sido levado ao cativeiro pelos assírios. Agora Nabucodonosor destrói o templo, destrói aquilo que era símbolo da presença de Deus, leva o povo cativo. E aí começa nesse contexto a história de um homem que Deus levanta para promover o maior avivamento espiritual que a nação de Israel viveu. Capítulo 1 do livro de Neemias, você vai encontrar a história que Neemias, que era um copeiro, um serviçal ali no palácio de Artaxerxes, ele pergunta a uma daquelas caravanas que havia passado por Jerusalém, como estava Jerusalém. E se você, depois da sua leitura, você entenderá. E o relato dessa situação de Jerusalém, antes a capital, antes o lugar onde que estava o templo, onde estava a arca de Deus, agora estava em escombros, agora estava destruído. E Jeremias recebe então essa notícia dizendo que o povo que ali está em grande miséria. Essa era a situação daquilo que nós podemos chamar de nação de Israel ou o povo de Deus. Mas no meio dessa tragédia, no meio desse sofrimento, Neemias começa a se colocar na brecha, Neemias se coloca como intercessor, começa a se dispor a ser, portanto, um instrumento de Deus para o avivamento na nação de Israel. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito semelhante a essa situação que Israel está vivendo. Você olha para a sociedade, você olha para muitos crentes, e nós estamos vendo esse mesmo comportamento de apostasia, de desvio na fé,
de imoralidade que tem campeado mesmo o arraial evangélico. Mas nesse contexto de tragédia, nesse contexto de sofrimento, Deus está levantando Neemias. Deus está levantando homens e mulheres para promoverem o maior avivamento desta geração. Você tem que entender que a situação era muito ruim. A situação talvez se pareça com a situação no momento, que a gente olha para a situação e diz, é disso para pior. Com igrejas apostatando da fé, com crentes vivendo uma vida de imoralidade, o desvio na igreja tem sido uma coisa assustadora nessa geração. Mas eu tenho certeza que assim como o povo de Deus de Israel, que passou por essa crise espiritual, tendo, portanto, a presença de Deus sendo tirada do meio dele, o povo escravo em grande miséria, mas Deus levantou um copeiro, Deus não levantou um príncipe, Deus não levantou um governador, Deus não levantou um rei de uma outra nação, mas Deus levantou um escravo, Deus levantou um homem simples do palácio para reconstruir a nação de Israel. E aí você olha para a vida de Neemias e você tem algumas características que eu chamo de lições de Neemias para este avivamento. E a primeira lição que eu extraio da pessoa de Neemias, desse avivamento que Neemias coloca: alguém precisa se dispor a fazer a vontade de Deus. Eu não sei aonde você está, pode ser que você esteja no bairro mais simples aqui de Santo André. Pode ser que você esteja na congregação mais humilde aqui do campo de Utinga. Mas pode ser que seja você, que Deus vai começar a usar. Através de você, vai ser promovido o maior avivamento dessa geração. Ninguém se esperava que a liderança para a reconstrução de Jerusalém, ninguém esperava que a reconstrução do templo, que foi consequência dessa decisão de Neemias, sairia de um homem simples, de um homem que não tinha muito o que oferecer, mas um homem que estava disposto a ser usado por Deus. Meus queridos, nós estamos aqui numa noite em que o auditório está cheio de jovens, que tem tempo, que tem condições de ser usado por Deus, mas eu quero te desafiar essa noite a colocar a sua vida à disposição do Senhor, colocar a sua vida no altar, colocar a sua vida em consagração. Você precisa sentir o que Neemias sentia, uma preocupação pelo povo de Deus. Você não pode estar conformado com essa situação. Primeiro, você vê Neemias querendo saber o que está acontecendo. E você que é jovem, muito bem informado, tem a tecnologia na mão, você sabe o que está acontecendo. Mas você não pode estar conformado a essa situação. O primeiro característica de um avivamento é a inconformidade com a situação. Você precisa se incomodar com essa frieza espiritual. Você precisa se incomodar com essa apatia pelo padrão moral que os seus colegas estão vivendo. E você tem que se levantar nesse contexto e dizer: eu vou clamar a Deus, eu vou me levantar como Neemias nessa geração para promover um avivamento. Tudo começa com uma pessoa. Os maiores avivamentos da história começaram com uma pequena sala de oração. Começou num círculo de oração. Começou com um jovem numa sala da igreja, se dispondo a ir ao campo missionário, atravessando o oceano com escravos em barcos e chegando em outras nações pagãs, mas promovendo a evangelização, promovendo a pregação do evangelho. Nós aprendemos com Neemias que Deus usa pessoas que se dispõem. Deus não precisa do meu talento, queridos. Deus não precisa dos meus dotes. Se tudo isso estiver à disposição, Deus vai usar.
Mas se você se acha sem aptidão, mas se você quer ser usado por Deus, como disse o missionário aqui, eu quero, levante a sua mão, diga assim: Senhor, eu estou aqui. Neemias, como ele aqui ilustrou, né? Quando se está fazendo aquela peneira lá para montar um time, a rapaziada fica toda alvoroçada: me chama, você precisa sentir isso que Neemias sentia. Senhor, me chama para ser esse profeta, me chama para ser esse missionário, me chama para ser esse pregador, porque um avivamento no Brasil, em qualquer uma outra nação, vai começar com você. Como começa um avivamento? Começa com uma percepção de crise espiritual. Se você não estiver percebendo que a coisa está ruim, você precisa ser avivado. Você precisa tirar dos seus olhos essa escama. Nós estamos vivendo uma geração sem identidade. Nós estamos vivendo principalmente a geração de vocês. Eu estou aqui já do alto dos meus 50 anos. E eu fiquei olhando essa arquibancada aqui, esse auditório, pastor, e eu pensei comigo, o tempo passou. Porque eu me lembro de quando eu estava em congressos como vocês, e eu estava quebrantado, em grupo de jovens como vocês, e muitas vezes nós saíamos de cultos como esses e permanecíamos na igreja em reuniões de oração, meia dúzia, 3, 4 jovens, buscando a presença de Deus e dizendo: Senhor, me envia para o campo missionário, me levanta como pastor, me levanta como um pregador. Eu quero saber essa noite se há Neemias aqui nesta casa. Se há moços, se há moças que ainda desejam o ministério, que ainda desejam ser incendiados pelo Espírito Santo para ser um grande evangelizador deste mundo. A notícia incomodou Neemias. A notícia da situação, o panorama da situação, incomodou Neemias. E Neemias entendeu que ele não podia fazer essa obra sozinho. E a segunda característica de um avivamento é você começar a contaminar outras pessoas. Você sente a necessidade, você se entrega diante de Deus, você ousa fazer grandes coisas para Deus. E você chega para um colega e diz assim: eu quero você junto comigo. Eu quero passar uma vigília com você. Vamos quebrar essa rotina que nós estamos. Vamos montar um grupo de WhatsApp. Vamos evangelizar as redes sociais. E você começa a chamar pessoas. E você começa a falar, porque Deus está levantando mais do que um Neemias. Neemias poderia ter a percepção que ele ia fazer aquele trabalho sozinho. Quando ele disse para Artaxerxes, lá no capítulo 2, você vai ler essa história, ele estava tristonho, porque queridos, quem está cheio de amor pela obra de Deus, quando vê a situação de crise, ele fica contrito, ele não fica bem. E eu quero dizer para você, não fique distraído com as divulgações, com a mídia, com todos os entretenimentos que estão roubando o mais importante da obra de Deus para vocês. Neemias estava no palácio, ele podia dizer, e ele era bem quisto no palácio, ele poderia até dizer: olha, aqui para mim está tudo bem, tem um problema lá em Jerusalém, mas eu estou aqui muito bem tratado, estou vivendo no palácio, afinal de contas. Pior do que eu estou vivendo é o escravo que está lá na lavoura. Mas ele entrou na presença de Artaxerxes com o rosto triste, porque ele não estava conformado com aquela situação. E a geração do avivamento é uma geração inconformada, uma geração que não se conforma com o mundo, uma geração que não se amolda com esse mundo. E vocês estão sendo desafiados a renunciar à identidade cristã, evangélica, para se parecer com o mundo. Mas você vai continuar dizendo: não, eu estou contra essa correnteza, eu estou nadando na contramão, eu não estou contente com essa situação.
Neemias pediu para Artaxerxes para reconstruir, e eu fico pensando, pastor Bittencourt, como que um escravo como ele poderia ter essa audácia de dizer que ele reconstruiria a cidade dos seus pais? Sabe por quê? Porque quem sonha com um avivamento, sonha com coisas grandes. Quem sonha com um avivamento, sabe que o impossível pode acontecer. Ele não sabia se o povo ia aderir. Ele não sabia se ele teria problemas. Ele só entendeu que ele precisava ir para aquela missão. E é isso que Deus está fazendo com você essa noite. Deus está instigando o seu coração para você perceber demandas, você perceber desafios, e você dizer assim para o seu pastor, dizer para o seu líder: conte comigo, porque eu vou pagar esse preço com você. Você não pode se conformar apenas com o palácio como está aqui. Aqui é como se fosse lá no palácio. Aqui está tudo bem, cantores do nível desses irmãos que estão aqui. Uma banda como essa que está aqui. Aqui está tudo certo, queridos. Mas o desafio é lá fora, no meio dos seus amigos. Ah, Jerusalém está desabitada, o seu povo está em ruína. Essa situação é lá fora. Eu quero saber como é que você vai sair daqui de dentro e encarar o desafio fora das quatro paredes. A estratégia de Neemias foi: eu vou contar com pessoas. E ele pediu para o rei alguns auxiliares, mas depois ele juntou um pequeno grupo. Você vai ler essa história. Ele não juntou um grande grupo. E não dá para começar um avivamento com um grande grupo. Você vai ter que juntar um grupo pequeno, daquelas pessoas mais íntimas. E você vai compartilhar a visão de Deus para eles. E aquele primeiro grupo vai incendiar um grupo maior. E isso vai se multiplicar. Vai se tornar um fogo de rastilho. E o avivamento vai acontecer no Brasil. Vai acontecer no mundo por causa da sua iniciativa. Recapitulando. Primeira característica do avivamento que nós vemos em Neemias é essa inconformidade e a disposição para ser esse instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos de uma geração de jovens que esteja disponíveis a fazer faculdade, a se formarem, mas também a irem para o campo missionário, também avançarem nesses desafios. E a segunda característica de Neemias que nós vemos aqui, que Neemias entendeu que ele depois não podia fazer essa obra sozinho. E eu quero desafiar vocês. Comece formando grupos, usem as ferramentas que vocês têm. Tantos grupos sociais, tantos recursos que estão nas suas mãos. E você vai contaminar outros jovens, no bom sentido, evidentemente. Você vai influenciar, melhor dizendo, uma equipe para promover este avivamento. Mas a gente percebe na história de Neemias, que quando se aceita esses desafios, você não está livre de problemas. Você não está livre de desafios. Nesse projeto de reconstrução, você vai ler a história lá de dois endemoniados. Tobias e Sambalate foram inimigos mortais desse plano de Deus. E eu não sei quem vai ser o Sambalate, quem vai ser o Tobias, que vai infernizar a tua vida, que vai tentar tirar você do foco, vai tentar tirar você daquele projeto, mas você, como Neemias, vai dizer: eu tenho uma grande obra para fazer. Teve um episódio que, depois de tentativas frustradas, porque se tem uma coisa difícil, é tirar alguém focado de um projeto. Pessoas que não têm foco, pessoas que não têm uma objetividade, elas podem ser rapidamente manipuladas. Mas se você tem um foco definido, e se você sabe o que Deus quer fazer através de você, não há demônios, não há Sambalate, não há Tobias que vai tirar você dessa missão, você desse projeto de Deus.
E eles tentaram, né? Tentaram desviar o projeto de Neemias, mas Neemias, ele tinha um foco, ele começou a se preparar. Ele tinha uma estratégia para enfrentar aquela tribulação, colocou o povo para orar, colocou o povo para jejuar. Aí você vai correr para as irmãs no círculo de oração, falar: irmãs, eu estou enfrentando uma luta terrível, coloca meu nome aí, ó, porque a perseguição está grande. E as irmãs do círculo de oração vão orar por você, porque elas já estão cansadas, já são mais idosas, mas você tem muita força, e coberto de oração, com o apoio do ministério, você vai evangelizar o Tinga, você vai evangelizar Santo André, você vai fazer a obra de Deus. Opositores você sempre terá. Muitas vezes esse Sambalate, esse Tobias está dentro de você. Não é um agente lá fora. Às vezes é a tua natureza. Você vai ter que trabalhar o teu caráter. Você vai ter que trabalhar a sua personalidade. Talvez você seja uma pessoa tímida demais, uma pessoa muito desanimada, uma pessoa distraída facilmente. Você vai ter que trabalhar contra esses inimigos, mas você não pode ser paralisado pelo medo. E uma das estratégias do diabo é nos paralisar pelo medo, pelo desânimo, e dizer: olha, o problema, chegou uma situação de Neemias, que o povo dizia assim: olha, não vai dar. São muitos os nossos inimigos. Mas Neemias estava preparado para esses desafios espirituais. E eu quero dizer para você, você vai ter problema quando você se dispõe a viver a vontade de Deus. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer lutas, mas é melhor sofrer lutas fazendo a vontade de Deus, do que viver nesse sofá, do que viver nesse resort gospel que nós estamos vivendo, sem fazer a vontade daquele que é o Senhor sobre as nossas vidas. O sonho de Neemias norteava o seu propósito. E você também precisa sonhar com isso. Você precisa ver a obra de Deus sendo realizada. Neemias visualizou o templo reconstruído. Depois, outros homens entraram na história, como Esdras, Zorobabel e alguns outros que foram. Deus começa a levantar, pessoal, Deus começa a levantar. Você nem imagina, mas de repente aquele colega seu, que nem muita amizade tem, de repente ele vai somar com você nesse propósito de consagração, nesse propósito de busca de um avivamento, e a vontade de Deus vai ser feita, a vontade de Deus vai ser realizada. Agora, há um desafio que Neemias enfrentava: ele precisava ser perseverante. E a perseverança é uma marca que falta na geração de vocês. Nós somos, né? A minha geração já perde muito para a geração dos meus pais. E a geração de vocês ainda é uma geração ainda muito com menos resiliência. A falta de persistência nos projetos. A gente vê muitos jovens que não têm um projeto de vida, uma definição, não tem aquela garra para realizar um trabalho. E isso não pode marcar o seu ministério, você tem que persistir. Veja aqui, o missionário deu testemunho depois do momento que o Senhor o chama para o campo missionário. Demorou 12 anos. Mas 12 anos permanecendo na vontade de Deus. Pode ser que você tenha dificuldade para implantar esse projeto, mas você precisa persistir, porque a persistência é a marca dos vitoriosos. Você não pode copiar seu colega que desiste de tudo. Nós somos uma geração que fica pulando de galho em galho, não focamos num projeto. Veja como que a gente fica igual barata tonta nas redes sociais, corre para cá, corre para lá, e sobe um rio, 2 rios, e você passa 1 hora subindo rios e dando risada, parecendo um bobalhão. E você não consegue separar 5 minutos para orar. Você não consegue congregar porque você está muito distraído na Netflix. Pessoal, nós precisamos de uma quebra de paradigma. Neemias, diante de todos os desafios e todas as dificuldades, ele entendeu que Deus tinha um projeto para ele.
ele tinha um plano, e ele sabia que aquele plano estava sob a direção de Deus. E é dessa forma que Deus vai usar você, vai levantar você para esse tempo de avivamento. Você vai ler no livro de Neemias, o Senhor vai te mostrar estratégias. Você que assume o compromisso hoje de ler esse texto sagrado, você vai perceber como Deus pode usar uma pessoa, como essa pessoa é habilidosa nos seus desafios, e você vai entender que você precisa de um avivamento. Portanto, eu quero encerrar aqui, trazendo para vocês, porque se esse é o caminho de um grande avivamento, quais as razões para essa renovação espiritual? E a gente vê isso também na história de Neemias. Um avivamento vai devolver a você o desejo de orar. Uma coisa que marca a história de Neemias é como ele colocou o povo. Eu acho que Israel nunca orou tanto e nunca jejuou tanto aqui durante a liderança de Neemias. E um avivamento vai proporcionar uma volta ao tempo de oração. Jovens, nós precisamos restaurar a nossa vida de oração. Esse avivamento vai devolver para você esse prazer de passar horas na presença do Senhor. Muitas vezes você começa desanimado até. Um dia, talvez, uma das perguntas mais embaraçosas que eu tive que responder, o Arthur me falou das minhas participações em debates e muitas bate-papos teológicos, e são questões teológicas difíceis de resolver, mas a gente acaba dando um jeitinho. Mas um dia um jovem, já casa dos 30, 40 anos, ele disse: pastor, eu preciso de um conselho. E eu, pois não, né, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou: eu preciso aprender a orar, porque eu odeio orar. O que eu faço? Queridos, e eu na hora não soube responder aquilo para ele. Eu olhei para dentro do meu coração, e eu procurei, e eu achei dentro de mim um sentimento muito parecido. E a minha resposta para ele foi: ore mesmo sem gostar, sem vontade. Você vai para a presença do Senhor, muitas vezes sem palavras, muitas vezes apenas em silêncio, mas por estar na presença do Senhor, e na presença do Senhor há abundância de alegria. Vem o Espírito e te quebranta, você começa chorando e você não sabe nem a razão. Daqui a pouco aqueles 5 minutos que estavam muito pesados, aqueles 10 minutos que estavam martírio, se torna uma hora de alegria, de derramamento na presença do Senhor, e você sai da presença do Senhor renovado, cheio de força, cheio de alegria. Então, uma das razões do avivamento, a gente vê isso no ministério de Neemias, é essa necessidade. O avivamento vai devolver para você esse prazer de estar num tempo de oração com o Senhor. Também nós percebemos que o avivamento, ele é urgente e necessário para renovar a nossa alegria com a palavra de Deus. E essa também é uma outra questão que vocês precisam recuperar. Talvez você já nem utilize, como eu já acabei, mesmo um senhor de 50 anos, já uso só a Bíblia. O Arthur aqui está atrasado, Bíblia de papel ainda. Então está certo, pastor, o senhor está certo. A sua geração é a geração do papel mesmo. Mas está aqui, levante a mão assim. Levanta assim seu celular. Será que você não tem uma Bíblia instalada ainda no seu celular? Um plano de leitura. Começa lendo os 4 evangelhos, toma vergonha. Toma vergonha, você consegue. Você gasta muito mais tempo. Você tem muito mais prazer de ficar vendo bobagem nas redes sociais, e você não consegue gastar um versículo por dia.
O último desafio de leitura da Bíblia na nossa igreja foi o ano passado. E apenas, somos uma igreja de 110 membros, apenas 4 irmãos completaram a leitura da Bíblia. O ano inteiro. Mas uma irmã completou em 4 meses, e ela não era crente. Depois de fechar a leitura total da Bíblia, ela procurou a nossa igreja, porque nos assistia pelas redes sociais e viu o desafio de leitura da Bíblia pelo Facebook. E aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Uma pessoa não evangélica, não crente, leu em 4 meses, e a Igreja Batista Etnos de Guarulhos não leu em 1 ano. E eu quero desafiar você essa noite a começar esse congresso. Coloque esse congresso como um start de um projeto de leitura da Bíblia. Porque não existe avivamento verdadeiro que não te devolva para a palavra. Você vai ver aqui na situação, na história de Neemias, que quando eles abriram o livro e começaram lendo a lei diante do povo, o povo ficou quebrantado de ouvir novamente a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus deve voltar como prioridade, e isso um avivamento vai promover em você. Primeira razão de avivamento, motivá-lo a uma vida de oração. Segundo motivo de um avivamento é despertar a fome e o desejo de ler a palavra de Deus. Ler, mesmo a Bíblia, precisa ser desenvolvido como um hábito. Como um hábito. Você vai ler mesmo não gostando, mas você vai praticar essa leitura. Mas com a diferença de um outro livro, a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes e vai começar a mexer com você, vai começar mudando pensamentos, comportamento em você, porque é a palavra de Deus. Terceira razão de um avivamento, ele vai ser capaz de despertar em você discernimento espiritual. E Neemias, ele mostra na sua história que era um homem muito perspicaz. Ele percebia as artimanhas de Sambalate e Tobias. Sabe por que você está caindo em tanta arapuca do inimigo assim? Caindo em tantas tentações que você poderia estar superando isso já há muito tempo. Porque você está sem discernimento espiritual. Você não está percebendo que essa conversinha fiada da sua colega, esse papinho furado do seu colega, isso é coisa do diabo, e você tem que dizer: para trás de mim, Satanás. E o discernimento espiritual, nessa geração, só pode ser despertado com um avivamento. Terceiro, portanto, razão para o avivamento é essa necessidade de um discernimento espiritual. Quarta razão para um avivamento, porque um avivamento é capaz de mudar as suas prioridades. Se a obra de Deus, se nada da obra de Deus é prioridade para você, você precisa de um avivamento. Porque um avivamento vai incluir a EBD nas suas prioridades. Um avivamento vai incluir o congresso de jovens nas suas prioridades. É certo que aqui não estão todos os jovens do campo de Utinga. Pode ser que por percepção que não ia caber, então alguns não vieram. Mas será, queridos, se nós tivéssemos aqui o WhatsApp de todo mundo, e mandasse uma mensagem agora, uma lista de transmissão, aonde você está agora, ou todos os jovens de Utinga estivessem chipados aí, e o pastor, você tem tablet, por que você não está usando o tablet? Tem um Kindle. E aí, ele ali com sangue, você já viu no Google quando, aonde ele localiza o seu celular, onde que foi logado? E fosse descobrir aonde estão os jovens esta noite? Coisa linda, hein? Onde que estaria o seu colega? Você está percebendo a ausência de colegas seus? Para e pensa aí. Quem está lembrando aí de uma coleguinha, de um amiguinho aí? Levante a mão assim. Você imagina onde ele está agora?
Pode ser que esteja trabalhando, ok? Pode ser que não esteja bem fisicamente, mas pode ser que ele esteja no shopping agora. Para assistir Thor, Amor e Trovão. E ele está perdendo isso aqui. Porque as prioridades dele não é a presença de Deus. Um avivamento, em quarto lugar, ele tem o poder de mudar as suas prioridades. Você pode olhar para a igreja primitiva, aquela igreja que recebeu o Pentecoste de Atos 2. Todos os dias, unanimemente em oração, na comunhão com os apóstolos, no partir do pão. Era uma igreja de igrejados, e não uma igreja de desigrejados, porque tinham prioridades. Agora nós também vemos, em quinto lugar, uma razão para o avivamento, que a gente pode extrair dessa história de Neemias, é amor para com os nossos irmãos. E esse espírito da época, o espírito da individualidade, o espírito da individualidade, o espírito do desigrejado, nós temos vivido hoje uma geração que acha que está tudo bem por seguir um pastor, youtuber, por seguir um influencer. Não, queridos. Quando você ama o povo de Deus e você faz parte dele, você quer estar aqui junto, você quer caminhar junto, você quer estar debaixo da autoridade pastoral. Muito cuidado com esse espírito do individualismo. Deus deu à igreja pastores. O seu líder é um canal de bênção para você. E um avivamento tem essa capacidade de despertar o amor para com os seus irmãos. E talvez agora você deva pensar naquele colega que eu falei há minutos atrás, e você deseja agora orar por ele. Você agora está preocupado com ele que está mais fraco espiritualmente, e você agora quer ajudá-lo. Neemias, quando foi avivado pelo Espírito de Deus, ele não estava preocupado com ele, mas ele estava preocupado com seus irmãos que estavam em grande miséria em Jerusalém. E é isso que você começa sentindo: amor por almas, amor pelos seus irmãos, amor pela sua igreja, amor pelo seu pastor, amor pelo seu líder, amor pela sua família. Tem gente que ama mais os de fora do que pai e mãe. Cuidado com essa desobediência. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua última carta a Timóteo, e a última das 13, ele fala de uma geração desobediente a pais, como geração do tempo do fim. E você não pode ser contaminado por esse espírito dessa época de rebeldia, de desobediência a pai e mãe. Esses dias eu tive que sentar o Arthur André numa sorveteria, ler para ele o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E disse para ele, com 11 anos, o pastor Bittencourt que apresentou ele aqui. O Arthur, dá trabalho. E eu disse para o Arthur: Arthur, enquanto você estiver morando na minha casa, comendo na minha mesa, do meu feijão, a regra que manda aqui sou eu. E se você quiser ser abençoado, você obedeça. E o olhinho dele encheu de lágrima, pediu perdão. Eu falei: eu vou orar por você aqui agora na sorveteria, dá a mãozinha aqui. E ele está um doce agora em casa. É isso. Você tem que respeitar esses princípios de autoridade, saber que o Senhor tem uma bênção para você nesse contexto. Esqueça essa rebeldia da juventude, essa independência da flor da idade. Procure se submeter à autoridade da tua casa, dos teus pais, à autoridade dos seus líderes. Procure obedecer, seja uma geração obediente diante do Senhor. E por último,
um avivamento tem a capacidade de restaurar a verdadeira adoração. Nós somos a geração do Spotify. Muitos louvores. Você tem trabalho gravado? Tem? Você não tem mais CD? Não tem aquela... Você também não tem? Ele tem também. As bolachas, assim. Aquelas bolachas. Tem ainda? Você sabe que o louvor se tornou comércio. E quantas vezes o louvor, mesmo na igreja congregacional, passa a ser, você canta no piloto automático. Só que é piloto automático para você, porque para Jesus não é. Porque pode ser que esteja cantando aqui o 515 da harpa, e você não esteja nem pensando na letra, mas Jesus vai te pegar para o campo missionário. Se pelos vales eu peregrino, e você canta, você não está nem prestando atenção, e Jesus está falando, eu vou chamar você para o campo missionário, agora você vai ver só. Dizem que a hora que o crente mais mente é quando canta. Mas eu quero dizer para você que um avivamento aqui na nação de Israel com Neemias restaurou o culto, restaurou a adoração, com a centralidade da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, quando você estiver aqui, provavelmente ainda terá um louvor essa noite, não fique distraído, entregue a sua adoração ao Senhor. Se a música disser, levanta as minhas mãos, levanta essa mão, pelo amor de Deus. Porque um avivamento tem a capacidade de despertar o verdadeiro adorador. E eu quero te levantar essa noite, fique em pé essa noite. Vem para cá, o cantante aqui, isso. Vamos, um hino de fogo. Pode ser aquele lá, deixa queimar, deixa queimar. E eu quero que você nessa hora, você encerre esse congresso, fazendo uma aliança com o Senhor. Pega a mão do seu companheiro aí de cadeira aí. E vai dizer assim, olha, nós vamos influenciar, nós vamos mudar a história novamente da Assembleia de Deus. Em nome de Jesus, comece a adorar, comece a clamar, comece a falar em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo, oh aleluia, você deve se entregar na presença do Senhor, porque esse é um congresso que nós estamos dizendo, aviva-nos! Quem quer ser incendiado pelo Espírito Santo, feche seus olhos, ninguém de olhos abertos, para não ter distração, feche seus olhos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos, cante, cante, Maranata, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o noivo. Eu abro a minha, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o meu noivo esperado. Eu abro a minha
pode frente. morar aqui. Venha para frente, venha Deixa aqui para frente. queimar, deixa Eu quero queimar. pedir para os Deixa pastores impor as queimar, mãos. deixa queimar. Você que precisa de uma Deixa renovação queimar, espiritual, deixa saia do seu lugar queimar. agora. Deixa queimar. Venha à frente, em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Aleluia. Vem queimar. para cá, em nome de Jesus. Eu já Você que quer ser coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia. Estou só te esperando. Vem, Venham outros. vamos Venha para frente, dançar. venham. Maranata. Saia do seu lugar. Você que quer algo Oh Senhor, Maranata. Quer ter algo novo? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Tem Que avivamento. era lindo Tem assim. fogo. Meu noivo dons. esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Pode ser uma outra aí pra você lembrar aí. Aleluia, seja renovado nesta hora, recebe o toque da glória. Vem a invasão do céu sobre a tua vida neste lugar. Vem incêndio do Espírito de Deus. A palavra foi pregada. Você é lenha seca agora. Fogo do Espírito sobre você agora. Fogo do Espírito, fogo do Espírito. Receba a virtude celeste do amado das nossas almas. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, É a tua Senhor, hora, é a tua hora, é o faz teu meu momento. coração arder de novo, Recebe a visitação do fazendo Espírito. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, novidade do céu, novidade do céu. Vem me visitar hoje aqui. Senhor, nós anelamos pela tua visita. Visita estes jovens agora, marca eles. Eu É a vez quero deles. conhecer mais É a vez de deles. ti. Esta é a Diga bem geração forte. do avivamento. É o povo do Espírito avivamento. vem, Espírito vem, Espírito Santo. Raia sobre o raio e te Espírito socorrerá, vem, Sanderequá. Espírito Santo. Desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga bem forte.
como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga mais uma vez: Santo Espírito, Santo Espírito. Clame, clame, clame. Incendeia, incendeia. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Diga: eu quero viver algo novo. Diga assim, ó: eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vai! Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Deus, quero viver algo fogo do novo. consumidor, fogo consumidor, fogo consumidor. Fogo sagrado venha sobre tua alma. Fogo purificador, fogo santo, fogo, fogo. Fogo líquido do Espírito venha sobre tua vida.